Pessoal, bom dia a todos. Meu pai me pediu para preparar um estudo que faça de comunhão, porque, salvo engano, o objetivo é que durante esse ano esse seja basicamente um tema central da nossa igreja, né, ao longo do ano. E eu acho interessante quando a gente tem um tema central anual. A gente já teve vários anos que esses temas foram muito fortes no sentido de que a igreja conseguiu botar isso, mentalizar isso e se lembra até hoje. Algumas pessoas se lembram até hoje de alguns temas anuais que a gente usou para nortear talvez os sermões, nortear os meses de comemoração, comemoração do mês da juventude, do mês da terceira idade, do mês das mulheres, e a gente usou isso para nortear. Então, eu acredito que o objetivo seja esse. Eu vou, dentro de alguns minutos, eu vou tentar fazer uma pincelada, um apanhado do que seria a comunhão. Eu digo uma pincelada porque também já adianto aos irmãos que eu estou em casa, estou na minha casa, e eu não posso sair daqui muito tarde porque eu tenho que ir para a igreja porque para a gente poder começar a transmissão lá, senão a transmissão vai atrasar, e atrasa o culto, aí atrasa tudo. Então vou ficar de olho no horário aqui, quando der o horário certinho eu vou precisar sair, tá? Mas então, para fazer um estudo, eu fiz um estudo, vou ser sincero, que eu fiz um estudo simples, um estudo que não... O que eu vou apresentar para os irmãos não é nada sofisticado, não é nada com grandes compêndios teológicos, não. É uma coisa simples, basicamente o que a gente vai falar hoje. Como a Luzineide está compartilhando aí para a gente vai falar da evolução da comunhão. O que é isso? Evolução? Na verdade, eu me inspirei para usar essa frase aí, eu só me inspirei no que o pastor Henrique estava falando, né? Nos estudos que a gente estava com ele, que ele estava fazendo perspectivas teológicas e científicas sobre alguns assuntos. Aí, falar sobre evolução. Por que eu usei esse termo evolução? A minha ideia, minha proposta, é falar de evolução do ponto de vista de que a comunhão ao longo do tempo na igreja, na Bíblia, posso dizer assim, eu entendo, eu penso que a Bíblia, quando você vai lendo do começo ao fim, você pode ler na ordem cronológica, você pode ler na ordem em que está escrita. Ah, não é a mesma coisa? Não. Não tem problema nenhum, pelo menos para mim não tem problema nenhum. Tem livro que foi escrito antes, que está um pouco depois do outro, e assim vai. Então, a organização da forma que a Bíblia está escrita, para mim não muda muita coisa. Então, se o livro de Mateus está antes do de João ou de Paulo, isso aí pouco importa. Bom, pelo menos para mim. Então, o que eu tentei elencar aí? É ver como que a Bíblia, à medida que vai sendo escrita, tanto cronologicamente, falando de Antigo e Novo Testamento, quanto na ordem que você lê, foi essa a ordem que eu tentei colocar aí mais ou menos para os irmãos, ver como que as pessoas viam, entendiam o que era esse conceito de comunhão. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero chegar a como nós vemos esse conceito hoje. Como assim, como nós vemos? Eu quero falar sobre qual a importância disso, se você acredita que esse conceito que você vê de comunhão, se ele é aplicado ou não hoje. Ah, é assim que a gente faz? Não, não é assim que a gente faz. Como a gente deveria fazer? Qual é o nosso objetivo? A gente quer alcançar uma comunhão que seja assim, assim, assim. Não, a gente quer alcançar... Qual é o objetivo? Além do objetivo, é em que pé estamos. Porque aí já vou começar agora com os irmãos. Peço a Luzineide para passar o primeiro. Ó, a gente vai ler aí de novo. Isso. Salmo 133, os versos de 1 a 3 estão aí. Eu botei todos os textos aí no slide, porque imagino que seja mais fácil para todo mundo acompanhar. Ah, versão, tal, isso aí não importa. Eu só queria que os irmãos acompanhassem comigo, porque eu vou falar um pouco sobre alguns detalhes que os textos apresentam para a gente. Em Salmos, quando os livros que compõem o livro de Salmos foram escritos, sobre comunhão já se tinha uma ideia. Ela é boa. Então, assim, há muitos anos atrás... Alguém falou alguma coisa aí? Acho que não, tá. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, pode aí
ligar o microfone, falar, eu dou uma pausa aqui, a gente pode participar à vontade. Em algum momento eu vou até perguntar, inclusive eu ia fazer isso agora. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, porque eu só estou vendo a apresentação, eu não estou vendo o pessoal aí. Eu não sei se tem muita gente, se tem pouca gente, mas aí eu queria perguntar a vocês, se for muita gente, é óbvio que não vai dar para todo mundo falar. Mas eu queria perguntar o seguinte: dá um exemplo de uma coisa boa para você. Ah, é bom para mim comer chocolate, é bom. Ah, para mim é bom assistir um filme, é bom. Beleza. Ah, para mim é bom. O que é bom? Ninguém? Dormir. Dormir. Foi a André que falou isso? Sim, é essencial. É essencial. É Uma bom, boa né? noite de sono. É bom a beça dormir. Dormir é uma coisa boa. Alguém tem outra sugestão? Outra, assim, para a André é bom dormir. Para outra pessoa pode não ser bom. É isso que eu queria chegar. Vai lá, outra pessoa. Professor Jonathan, Sim. eu penso que o bom é o momento que assiste à sua necessidade. Se você está com fome, como você chega em casa meio nervoso, como o pastor já falou, então o seu bom é aquele prato que você gosta daquele momento. Então é o momento que nos assiste aquilo que nós precisamos. Perfeito. O Felipe comentou que bom é ar-condicionado. Realmente, é o que o Paulo está dizendo. Por que é bom ar-condicionado? Porque está calor. Se tivesse frio, se a gente estivesse na Islândia, gelado, ar-condicionado não seria bom, seria ruim. Concordam comigo, sim ou não? Ou seria pelo menos desnecessário. Pode não ser ruim, mas seria desnecessário. Então não seria bom. Aí o salmista fala assim: é bom viver em união. Era isso que eu queria falar. O conceito do que é bom, ele é um conceito mutante. Em que sentido? Ele é um conceito mutante de acordo com as pessoas com as quais você está falando. Para algumas pessoas, o cristianismo é bom. Para todos nós, imagino que estamos ouvindo aqui, participando aqui hoje, é bom. Mas se você for falar com todas as pessoas da sociedade, vai ter gente que vai dizer não, que o cristianismo não é bom, simplesmente. Outras vão mais, vão falar assim, é mal. O cristianismo é mal. Uma coisa ruim, tem gente que vai pensar assim. E o Felipe falou que ar-condicionado é bom, a Andréa falou que dormir é bom. Tem gente que não gosta de dormir, dorme o mínimo possível. Dorme assim 3 horas por noite porque quer ser produtivo, pessoa que é workaholic, que precisa trabalhar mais, então ela não gosta de dormir. Então, o que é bom? Depende. Depende de quem você está falando e depende de qual momento essa pessoa está. Nem sempre tudo é bom o tempo inteiro. Mas o salmista não especifica em que momento que a comunhão é boa. Então, por isso que eu falei a evolução da comunhão. Ele ainda está muito simples aí. É um texto bíblico? Como assim está muito simples? Mas ainda está muito mal trabalhado. O salmista não falou nada, ele só falou que é bom e suave. Viver em comunhão, em união. Só. Ainda é pouco, porque assim, é bom em que sentido? Ele não está explicando isso pra gente. E é isso que a gente vai tentar caminhar um pouco mais. Os irmãos estão me acompanhando? Se tiver alguma dúvida ou discordar de mim... Peraí, volta, continua ali, Luzineide, por favor. Ou se discordar de mim, pode participar, tá? Fica à vontade. O que eu quero falar é assim, ainda é pouco. Dizer que é bom é pouco. Aí o salmista evolui um pouquinho o conceito dele. Ele compara. A nível de aprendizado, a comparação ou o exemplo é uma coisa muito interessante porque faz com que você se aproxime um pouco mais do conceito. Sempre quando a gente fala de alguma coisa muito sofisticada, é melhor primeiro você trazer um exemplo, trazer uma comparação com alguma outra coisa para que todo mundo consiga absorver isso para o seu cotidiano e quando faz isso, ela passa a entender. Ah, tá. Então isso é similar àquilo que eu já entendi. Agora eu entendi porque eu trouxe para a minha realidade. Então ele fala o seguinte: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Aí ele ainda dá um outro exemplo. É como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o salmista, de forma poética, ele tenta mostrar o seguinte: é bom. Como bom? É mais ou menos como isso aí. Só que qual é o problema? Para nós que estamos lendo hoje, isso aí que ele falou não faz sentido nenhum. Porque ninguém
no seu cotidiano sabe o que é um óleo que desce sobre a cabeça. Você não vê isso. O que isso significa no seu cotidiano, no seu dia a dia? O salmista falou de alguma coisa que provavelmente todas as pessoas que leriam o seu poema entenderiam como é bom comunhão, mas nós ainda não entendemos, pelo menos não por aí. Aí você fala assim, porque ele está falando aí sobre a unção que ungiu o sumo sacerdote. Beleza, dá para a gente entender, dá para a gente estudar e entender o que ele disse. Só que não dá para a gente entender o que isso significa. Você sabe qual é a importância do óleo do sumo sacerdote? A gente nem tem sumo sacerdote, então isso não muda nada. Então ainda está muito embrionário. Beleza, então agora vamos tentar caminhar um pouquinho mais na evolução da comunhão. Aí, vejam aí, eu retomei aí os textos. Volta ali um pouquinho, Luzinete, por favor. Isso. Eu retomei os textos só para os irmãos acompanharem. Tá, pelo menos aqui na minha tela, acho que está cortando um ali embaixo, que é o de Gálatas. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Primeiro o salmista falou isso. Foi uma forma poética. Ele tentou fazer uma comparação, uma canção, não sei, um poema, não sei exatamente esse salmo aí, a que ele se referia. Mas foi uma forma um pouco menos preocupada com a inteligibilidade. O salmista, nesse momento, não estava tão preocupado se ele estava sendo entendido. Uma música, uma arte, uma poesia, ela não é para ser entendida por todos. Nem todo mundo vai entender e não tem problema. Às vezes, para você entender, você tem que ter o nível de sofisticação que aquele artista tem. Então, sem ele, você não consegue entender. Não tem problema nenhum. Aí, Provérbios também tem um conceito sobre isso. Passa, por favor, Lucineide. Veja bem. Provérbio, a palavra provérbio é o que a gente chama de um ditado, uma coisa popular. Um provérbio popular, né? Um ditado popular. Uma coisa que todo mundo sabe. O que é um ditado popular? É alguma coisa, é uma frase bonita, elegante, que tem uma moral ali dentro, que tem um conceito ali dentro que você tem que viver um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais para alcançar aquilo. Como assim? Por exemplo, tem um ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro. Pô, essa frase, se você nunca ouviu, você tem que parar para pensar, como assim? Nem tudo... Aí você entende, nem tudo que brilha, nem tudo que parece, nem tudo que aparenta é bom. Parece bom, mas nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que reluz, que brilha, é ouro. Então, é um exemplo que eu estou dando, que é um ditado. E aqui em Provérbios, existe um ditado. E o ditado diz o seguinte, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse ditado, possivelmente, todo mundo entendia na época. Esse daí já está um pouquinho mais explicado, mesmo que não se preocupe com os conceitos. Porque um provérbio, por definição, é isso. Ele traz uma frase que você tem que se virar para encontrar o conceito, mas tem um conceito ali dentro, já implícito. O que acontece? Ferro afia o ferro. O que significa isso? Para um churrasqueiro, o cara que vai fazer o churrasco, para ele cortar a carne quando está crua, ela é um pouco difícil de cortar. Não é qualquer faca que corta uma carne. Então, o que o cara faz? Ele pega um facão enorme e quando ele precisa usar esse facão ele tem que estar bem amolado, bem afiado, para que dessa forma seja possível ele cortar a carne. E como é que se afia uma faca? Geralmente se afia passando a faca num metal similar. E você vai... quando você passa a faca no afiador, o afiador também está sendo afiado. Ao mesmo tempo que a faca é afiada, o afiador também. A questão é que a gente passa a faca no seu fio inteiro, enquanto o afiador a gente só pega um ponto dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando fala que o homem afia o seu companheiro, significa que esse conceito ele já não é tão cristão contemporâneo, não. Esse que está escrito aí, ele não é tão cristão contemporâneo. Porque o cristianismo contemporâneo é mais baseado nos conceitos de pecado e pureza. Desde Agostinho já trouxe uma concepção de pecado e pureza até muito voltado a determinados conceitos específicos, principalmente sexualidade, algumas coisas assim mais amarradas, e a gente acabou carregando isso ao longo
dos séculos, ao longo dos anos, e a gente tem um conceito do cristianismo moderno, contemporâneo, mais associado a pecado e pureza. E aí não, aí ele não está falando assim, quem tem mais conhecimento, ajude quem tem menos. Quem tem mais fé, ajude quem tem menos. Quem é melhor, ajude quem é pior. Não tem nada a ver com isso. Ele fala o seguinte, o ferro afia o ferro. Quem é ferro aí? Os dois. Iguais. É o mesmo elemento. O homem afia o seu companheiro. Por quê? Quando um homem afia o outro, este também está sendo afiado. Porque eles são ferro e ferro. Ou seja, o que esse conceito está dizendo? O ferro não afia o ferro, eles são iguais. Então acaba que os homens são iguais. Você é igual ao seu companheiro. Vou usar o termo que está sendo usado aí no texto. Você é igual ao seu companheiro. Mas, espera aí. Como eu sou igual ao meu companheiro, se... por exemplo, mais à frente, aí quando a gente caminhar na evolução da comunhão, a gente vai ver que lá na frente já tem uns conceitos um pouquinho diferentes a isso. Aqui ele está dizendo o seguinte, você tem um companheiro? Pois, sim. Permita-me só lembrar um provérbio que, sem tomar o seu tempo, o mesmo sol que derrete a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Então tem irmão que só a misericórdia, e outro irmão é fornado. Aí vai suportando. É o mesmo sol. É o mesmo sol. Eu gostei dessa frase. É um ditado aí, ó. Um provérbio que o Paulo acabou de trazer, que eu não conhecia. O sol que derrete a manteiga é o sol que endurece o barro. A manteiga e o barro são composições diferentes. Eles são submetidos à mesma experiência e cada um recebe essa experiência de uma forma diferente. Depende para que aquilo ali serve para você. A questão que eu quero trazer nesse provérbio 27:17 é a palavra companheiro. Veja bem, companheiro vem de companhia. E a expressão de companhia, falar de companhia, quem é o seu companheiro? Você tem um companheiro? Você fala assim, por exemplo, você tem um companheiro de trabalho, né? Você tem um companheiro. O que é um companheiro de trabalho? É o seu. Hoje em dia a gente chama de colega. Beleza. Colega, companheiro. O que significaria um companheiro de trabalho? É uma pessoa que compartilha a mesma coisa. Compartilha um caminho. São os compartilhadores. Isso é o companheiro. São as pessoas que compartilham. Compartilham o quê? Compartilham um trajeto. Esse trajeto pode ser um trajeto profissional, pode ser familiar. Por exemplo, você é casado, você tem o seu companheiro ou a sua companheira. O que é essa pessoa? É a pessoa que está compartilhando com você um trajeto, uma vida. Aí o que acontece? Por que eu quero falar disso? Porque esse conceito ainda muito preliminar de Antigo Testamento, ele vai ser repetido lá na frente no Novo Testamento, com frases diferentes, mas vai falar mais ou menos a mesma coisa. A questão é a seguinte, o homem afia o seu companheiro. O problema é que tem muita gente querendo afiar pessoas que não são seus companheiros. Pessoa que você nunca viu na sua vida, pessoa que no Facebook falou alguma coisa e você quer falar contra ela porque você quer que ela aprenda, porque você sabe mais. Você é melhor. Ela ainda está aprendendo, então eu tenho que ajudar, eu tenho que ensinar. Só que ela não é seu companheiro. Então acaba que o que acontece? Fazendo paralelo sobre esse provérbio. O ferro afia o ferro do mesmo jeito que o homem afia o seu companheiro. Mas se a gente tiver, por exemplo, um tijolo, uma pedra para afiar o ferro, talvez ela não afie tão bem quanto um ferro afiaria o próprio ferro. O que eu quero dizer? Vejam como é que ainda está complicado, né? O Antigo Testamento ainda era um pouquinho mais nebuloso. Mais para frente, a Bíblia tenta, à medida que a filosofia começa a entrar e os cristãos começam a ter contato com os gregos e com os romanos, eles começam a se preocupar um pouquinho mais em conceituar as coisas. Aqui no Antigo Testamento ainda não se preocupava tanto com a conceituação das coisas. Então, o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A gente vai evoluir um pouquinho mais esse pensamento mais à frente, mas eu queria que a gente frisasse nessa palavra, companheiro. Primeiro pensa em quem é o seu companheiro. Aí pensa o seguinte,
Aí você pensa assim, eu tenho alguns companheiros. Sim, todos nós temos várias pessoas que nos acompanham, que compartilham conosco alguma coisa. Você tem algumas pessoas, eu tenho algumas pessoas, nós somos pessoas nesse sentido. Tem aqui algumas pessoas que estão participando do estudo de hoje, que são mais seus companheiros do que outras pessoas. Fala. Alguém ia falar? Não, acho que não. Tem algumas pessoas aí que são mais companheiras do que outras. Faz sentido. O que significa isso? São pessoas que caminham com você ou que compartilham o seu caminho por um trajeto maior. De repente tem gente aí que a sua esposa é a mesma pessoa que trabalha com você lá no escritório ou tem um empreendimento, vocês trabalham juntos. Então vocês estão compartilhando duas coisas muito grandes. Vocês compartilham uma família e compartilham uma profissão. É um caso específico. E ainda compartilha uma igreja. E ainda tem gente aqui que só frequenta a mesma igreja. Talvez nem tenha se falado, nem sabe direito o nome da outra pessoa. É possível? Sim, é possível. Principalmente agora, nesse ano inteiro que a gente está passando afastado. Talvez você que não tenha ido lá no templo há muito tempo, você vai chegar lá depois, quando tudo passar, e vai falar assim, caramba, não conheço ninguém que está aqui. Por quê? Porque várias pessoas entraram. E mesmo que a gente seja irmãos da igreja, não necessariamente nós somos companheiros. Tá bom. Passa, por favor, Luzineide, por gentileza. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eclesiastes, eu sei que é o livro preferido do Felipe, do pastor Felipe que está me ouvindo aí. Eu sei que ele está ouvindo aí na transmissão, que ele já comentou. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Ele fala de um conceito mais interessante. Ele fala sobre a recompensa de estar junto. A recompensa de ter companhia. A gente não falou do companheiro? Em Provérbios? A Eclesiastes fala do porquê é bom. Opa, a gente não falou lá no primeiro que era bom? O salmista falou, é bom. Aí o Provérbios falou assim, vou te dar um exemplo de como que isso funciona. E agora em Eclesiastes já evoluiu um pouquinho. Por isso que a gente está falando da evolução da comunhão, já evoluiu um pouquinho mais. Ele fala, por que é bom? Ele fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Vamos parar aí rapidinho, daqui a pouco eu vou para a segunda parte do texto, do próximo versículo, que é o 10. No 9 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Beleza. Isso daí meio que já foi dito lá em Salmos. É bom viver em comunhão, beleza. Então aqui ele está traduzindo, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê? Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Tem gente que vai discordar. Mas discordar da Bíblia não pode? Pode. Porque isso aqui é um conceito. Você pode discordar para a sua vida. Você pode estar vivendo num caminho que é diferente disso. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que prefere trabalhar sozinho. Se eu tiver que trabalhar com outra pessoa, eu não consigo, me atrapalho, é péssimo, minha produtividade cai. Se eu trabalhar sozinho, eu sou melhor. Se a pessoa não desenvolveu tão bem ao longo da vida determinadas competências que seriam necessárias para se trabalhar em grupo. Hoje em dia eu não sei porque com a mudança do panorama mundial, eu já não sei, ninguém sabe direito como é que as coisas estão. Mas até onde eu sei, no mercado de trabalho, se você ia para um processo seletivo, te faziam algumas perguntas, certo? Aí te perguntava sobre sua família, aí eram umas perguntas assim até que você falou, o que isso tem a ver, né? Mas perguntava. Eu tive uma aula com um professor muito renomado, foi mais uma palestra, né? Foram 2 aulas, que ele falou sobre processo seletivo de empresa, que ele fez durante anos, ele já tem muita experiência. Então, assim, eu fiz processo seletivo por anos. Aí ele falou o seguinte, que ele sempre perguntava assim, por que você quer trabalhar aqui? Provavelmente, se você já fez uma entrevista de emprego, já te perguntaram isso. Aí, geralmente, a pessoa fala assim, não, porque eu li a missão corporativa da empresa e eu fiz um estudo aprofundado sobre tudo que a empresa acredita e o que ela prega e eu achei muito recompensador. Aí, esse professor estava falando assim, cara, todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo respondia mais ou menos a mesma coisa. Até que chegou uma menina que foi a mesma pergunta, né? Porque eu não sei se você sabe. Às vezes um processo seletivo de uma grande empresa tem 1000 pessoas competindo. Cara, é impossível você fazer pergunta diferente para cada uma delas. Então tem mais ou menos um roteirinho lá e eles sorteiam mais ou menos algumas perguntas, selecionam lá e fazem. Então é mais ou menos as mesmas perguntas. Aí perguntaram para essa menina, por que você quer trabalhar aqui, nesse chão aqui, nesse escritório? Ela falou assim,
É porque eu moro aqui perto e minha mãe tá doente, eu tenho que cuidar dela. Então aqui é melhor para mim, porque é mais perto. Então o que acontece? Ela não se preocupou em fantasiar a recompensa que ela teria. Ela foi sincera, qual é a minha recompensa? Minha recompensa é cuidar da minha mãe. Estou precisando, quero dinheiro, preciso de dinheiro para comprar os remédios, para cuidar dela. Ela mora aqui perto. Aí esse professor falando, ele falou assim, pronto, achei quem eu ia contratar. Por quê? Porque ela está falando muito mais. Ela está falando o seguinte, ela já deixou claro qual é a recompensa dela. A recompensa dela é cuidar da mãe dela doente. Então, se oferecerem um trabalho em outra cidade, ela não vai, porque ela tem que estar perto da mãe dela. E se a mãe dela piorar um pouquinho, ela está ali perto. Então, qualquer coisa, ela pode ir, sair do trabalho e ele... Beleza, ficou claro qual é a recompensa. A gente nem sempre deixa claro qual é a nossa recompensa. O que eu quero dizer com isso? Quando você se relaciona com alguém, quando você vai casar, quando você casa com alguém, você não está se preocupando no bem do outro exclusivamente. Embora muita gente romanticamente queira dizer isso. Não, eu só quero te fazer feliz. Não é verdade. Porque se você só quisesse fazer outra pessoa feliz, existem outras formas de recompensá-la. Existem outras maneiras. Casar não necessariamente é fazer a outra pessoa feliz. Concordam comigo? Casar é um conjunto de coisas muito maior. Principalmente você buscando a sua própria felicidade, a sua própria realização. Beleza, depois, quando as coisas amadurecem, aí beleza, você começa a pensar cada vez mais em fazer o bem a outra pessoa. Quando você tem filhos, eu acredito que isso aí multiplique isso infinitamente. Aí você para praticamente de pensar em você para pensar em outra vida. Mas nem sempre a gente deixa as recompensas claras. A gente nem sempre deixa claro que os relacionamentos são trocas. A gente deixa isso um pouquinho subentendido e depois meio que surpreende. Você não está me retribuindo. Mas peraí, ninguém falou de retribuição aqui. Mas eu esperava que você me retribuísse. Você trabalha pra caramba na sua empresa e você não ganha um osso fedido para roer depois. Você não ganha um aumento, você não ganha uma hora extra. Aí chega um momento que você questiona assim, caramba, estou trabalhando pra caramba, ninguém está me recompensando. E seu chefe falou assim, você está ganhando seu salário, não está? Então está ganhando seu salário, o que mais você quer? O combinado foi esse. Só que a gente tem algumas coisinhas que a gente faz ao longo da vida, a gente espera recompensas que quando elas não vêm a gente fica frustrado. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando é mais de uma pessoa, é o que diz o texto aí, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Tudo bem que quando você é jovem, se você tropeça na rua e cai, você levanta e continua andando, dá risada, ou se assusta e continua andando. Quando você vai ficando mais velho, vai ficando um pouco pior. A sua saúde já não é mais a mesma, os seus ossos já não estão mais... vai ficar aquela crocância, você levanta da cama, estala tudo. Aí se você vai andar, aí você começa a olhar mais para o chão, já percebeu? Por que as pessoas mais idosas, elas geralmente ficam mais curvadas? Elas olham mais para o chão, porque qualquer coisa pode ser um obstáculo sério. Se ela cair, se ela tropeçar, pode ser uma coisa séria. A minha avó, hoje ela vive lá, hoje ela está bem idosa, ela vive lá em Pernambuco. No fim do ano passado eu fui lá visitar, eu com a minha família fui lá visitar. A minha avó, quando ela morava ainda aqui no Rio, foi aí que a gente acendeu o alerta. A gente falou assim, não, tem alguma coisa errada. Ela morava sozinha e em determinado momento ela caiu no chão. Tropeçou lá, caiu. O que acontece? Só que ela já estava bem idosa, já tinha suas debilidades físicas. Então, o que aconteceu? Ela ficou lá caída um bom tempo. Por quê? Porque não tinha quem levantasse. E ela não ia conseguir se levantar sozinha. E ela ficou lá caída, nem sei quanto tempo, mas ela ficou caída um bom tempo. Por quê? Porque em determinado momento, à medida que a vida vai passando, você vai precisando mais de ajuda. Você pode dizer assim, não, eu sou autossuficiente. Você pode dizer assim, eu não preciso de ninguém. Beleza, você pode dizer isso hoje. Aí a vida vai passando, talvez você pensasse nisso, aí você não quis constituir família, porque fala assim, sou mais feliz sozinho, beleza. Aí a vida vai passando, daqui a pouco todos os seus amigos já estão numa fase de vida diferente, daqui a pouco você já olha para trás e vê que você conquistou muita coisa profissionalmente, mas aí você começa a pensar assim, mas essa recompensa tá pouca, não faz muito sentido. Conquistei muito dinheiro, conquistei muito poder, conquistei o auge da minha profissão, mesmo que não tenha a ver com dinheiro. Mas talvez eu aí agora sinto falta de alguém perto e as necessidades da vida vão mudando ao longo da vida. Então, em Eclesiastes fala assim, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.
talvez alguns que estão me ouvindo aí, que já tenham uma idade um pouco mais à frente, já consigam compreender melhor um pouquinho o que está sendo falado aí. Então, olha, Eclesiastes já está explicando um pouquinho melhor, mesmo que esse conceito aí não seja aplicável a todo mundo, nem todo mundo gosta de trabalhar junto, nem todo mundo precisa de alguém para levantar. Mas, cá entre nós, mesmo que uma pessoa seja brilhante, por exemplo, um pesquisador, o pastor Henrique Araújo falou muito sobre ciência. Hoje em dia, eu trabalho no campo da ciência. Um campo específico, muito específico, que ninguém se interessa, ninguém está nem aí para isso. Porque assim, o pessoal fala de ciência, se interessa quando é a ciência, um negócio aeroespacial, ou então de medicina avançada, isso aí o pessoal, cientista. Mas quando o cara estuda um negócio que ninguém tem aplicação direta, ninguém está nem aí, e eu compreendo, isso aí faz parte. Eu também não me interesso por uma porção de área da ciência. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque um cientista, se os irmãos prestarem atenção, dá uma olhada no prêmio Nobel de qualquer área dos últimos anos. Dificilmente é um cara só que ganha. Não sei o Nobel da Paz, né? Porque o Nobel da Paz não tem ciência relacionada. Mas a maioria dos prêmios Nobel, um cara dos Estados Unidos e um outro do Japão e um outro da Alemanha ganham juntos. Pô, como assim? Por quê? Um estava estudando uma coisa, aí ficou sabendo que o outro estava estudando a mesma coisa, daqui a pouco eles criam um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, um pega uma parte aqui, outro pega uma parte ali, outro pega uma parte ali, que talvez se fosse uma pessoa só, eles demorariam mais de uma vida, não seria possível desenvolver uma teoria, mas várias pessoas trabalhando, várias mentes brilhantes trabalhando ao redor do mundo, a globalização ajudou a unir essas pessoas e agora a humanidade consegue dar passos um pouco maiores. Por quê? Porque a recompensa do trabalho de duas pessoas é maior do que a recompensa do trabalho de uma. Passa por gentileza, Luzineide. De novo. Agora, Mateus 18, de 15 a 18. Esse daí eu não vou me ater muito, porque esse daí eu já falei muito na igreja, já preguei sobre esse texto, que é um texto que eu gosto muito, que é um texto que, na minha opinião, é um pouco mais difícil. Percebam que agora viramos a página. Fomos para o Novo Testamento, tá? E vai mudar algumas coisas, tá? A evolução da comunhão vai mostrar para a gente algumas coisas diferentes. Falei de orientação, esse é o título aí desse slide. O texto diz que se um irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, resolvido. Se ele não ouvir, segundo cenário, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse é o cenário 2. Cenário 3. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. Esse é o cenário 3. O 4. E se ele também recusar ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Beleza, vou parar aí, já eu leio o último versículo. Porque esse último versículo ele é lido fora do contexto sempre. Eu nunca vi esse versículo lido dentro do contexto, tá? Então, eu quero trazê-lo ao contexto para ver que talvez esse versículo, o que você entende desse último versículo aí que eu não li, talvez seja diferente do que você sempre ouviu a vida inteira, tá bom? Tá bom. O que ele está dizendo aí? Primeiro, eu quero falar com os irmãos aí sobre o quarto termo que está aí, que também foi usado em Provérbios. Só que foi outra palavra só, mas eu quero relacionar. Fala assim, ó, irmão, ok? A gente usa essa palavra, essa denominação irmão, para todo mundo que compartilha a sua fé. Você tem um cristão protestante batista lá na África, ele é seu irmão. Se tem um cristão protestante batista lá na Rússia, ele é seu irmão. Beleza. Se tem uma pessoa que está na sua igreja, sentada do seu lado, ele é seu irmão. Mas pode ser, eu entendo, faz sentido, por quê? Porque todos somos filhos de Deus por adoção, todos fomos adotados, então acabamos nos tornando irmãos, ok, faz sentido. Mas o termo irmão pode começar a ficar um pouco banalizado, porque cá entre nós, sem demagogia. Quando a EBD dos jovens, infelizmente, a gente pausou, porque não estava funcionando bem a gente fazer a EBD dos jovens virtualmente. Mas quando a gente fazia presencialmente, tinha aquela galera lá, tinha um montão de gente, eu nem sei se tem hoje aí jovem participando, eu sei que a André tá aí, o Felipe também, não sei se tem outras pessoas. Oi? Eu acho. Tudo bem. Eu falando. A câmera tá fechada. O que acontece? Eu sempre lá na EBD da Juventude, quando tinha uma galera lá, eu falava assim, gente, vamos tentar ler esse texto sem demagogia? Por quê? A demagogia atrapalha um pouquinho o estudo. A demagogia atrapalha um pouquinho você estudar a fundo. Porque aí a gente... se eu pergunto assim, quem é seu irmão? Aí você fala assim,
qualquer pessoa que compartilha da minha fé. Faz sentido? Faz. Mas é demagogo falar isso, né? Seja sincero, o cara que vive lá na Rússia, que você nunca viu na vida, você nem vai saber o nome dele nunca, você não vai tomar conhecimento da existência dele. Ele é tão irmão seu quanto o cara que compartilha a mesma igreja que você, que tá te vendo todo domingo, no mínimo. O cara que liga pra você quando é seu aniversário e fala assim, cara, parabéns, que a gente faz aniversariante lá na igreja por causa disso, né? Para que a igreja se lembre de ter comunhão. É a mesma coisa? Pô, se você falar que tem alguma coisa errada. Eu acho que tem demagogia aí. Você diz, não, é a mesma coisa, nada mudou, somos próximos, ele é o meu próximo, assim como todos somos. Não, não é. Tem um que é mais próximo, tem um que é menos próximo. Isso faz sentido. Tem que ser assim. Então, banalizar essa palavra irmão pode ser um pouco perigoso. Porque se você banaliza essa palavra irmão para esse texto aí, você vai pensar o seguinte: se o seu irmão, ou seja, qualquer pessoa que é cristã, e às vezes a gente até coloca isso para até quem não é cristão, se o seu irmão pecar contra você, ou seja, se qualquer pessoa da igreja pecar, você vai para ele e fala assim, pecador, miserável, vou botar o dedo aqui na câmera aqui apontando para você aqui, ó. Miserável, pecador, salafrário, inferno para você. Isso aí. Esse é o conceito que o cristianismo desenvolveu durante um tempo. É tratar as pessoas assim. Lembra que eu falei no começo? Que desde lá da perspectiva de Agostinho, a gente começou a entender a fé como uma coisa de pecado e pureza. Aí ontem, eu saí com os amigos, o pessoal da igreja, e a gente, na mesa conversando, a gente acaba que quando junta assim, a galera os amigos para conversar, a gente conversa de tudo, desde política macroeconômica, teologia. Ontem eu brinquei nisso. Eu falei, cara, o assunto da gente foi de política macroeconômica, teologia, a Big Brother, e passou por todos os espectros da sociedade. Então acaba que a gente conversa de muita coisa. Mas teve uma coisa lá que a gente falou que foi interessante, que o Felipe e o Thiago, eles compartilharam que lá durante uma das aulas de seminário, teve um professor que nem era um bom professor, um excelente professor, mas ele fez um exercício interessante. Ele falou o seguinte: escreva, eu acho que era um comentário, um post no Facebook, se eu não me engano, não me lembro exatamente. Escreva sobre pecado sem usar a palavra pecado. Por que isso é interessante? Porque você está falando de um conceito universal, que todos pecamos. Para a gente isso é um conceito universal. Isso é um conceito que ninguém foge. Todos pecamos. Todos os seres humanos. Não é só quem frequenta a sua igreja. Todos pecamos. É um conceito universal, só que sem você... Quando você fala assim, você é pecador para uma pessoa que nunca frequentou nenhuma igreja, você está usando um conceito universal dentro de uma perspectiva limitada, porque ninguém ali sabe. Se você fala para o cara que não está na igreja, ele está fora desse círculo. Ele não sabe o que é pecado. Então, se você fala você é pecador, ou ele vai se ofender, ou ele vai te ignorar. Tá bom, tô nem aí, vou continuar pecando, porque ele não sabe nem o que é isso. A gente não tá nem aí. Pela nossa arrogância, a gente acha assim, fiz a minha parte, falei o que eu tinha que falar. Não falou não, porque você não se preocupou em ser entendido, em se fazer entender. Aí o que acontece? Esse texto fala assim, se o seu irmão, antes de você sair falando o que é pecado, o que não é, primeiro garanta que é o seu irmão, que é uma pessoa que é irmão. Não é um cara que você viu na rua uma vez, não é o cara que frequenta a mesma igreja que você. Não necessariamente ele é seu irmão. Então, era isso que eu queria falar. Aí, lá na frente, no versículo 18, diz, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aí a gente lê esse texto dizendo assim, vamos orar, irmãos, para que o fulano de tal seja curado. Porque tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Beleza. Está fora de contexto. Tá? O texto não diz isso. O texto inteiro não diz isso. O versículo você pode interpretar. Para mim, essa interpretação é boa. Eu só quero que a gente leia o contexto para entender que não era isso que estava sendo falado ali. O que acontece? Vê no penúltimo versículo o seguinte. Trate-o como pagão ou publicano. Aí algumas pessoas entendem assim. Exclui. Joga ele para fora do arraial. Aí o próximo versículo diz o seguinte. Cuidado, é isso que o versículo está dizendo. O versículo não está te encorajando a ficar ligando e desligando as coisas na terra e no céu. Ele está dizendo o seguinte, digo-lhes a verdade, cuidado, atenção. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra, ou seja, desligou o irmão da comunhão da igreja, cuidado. Presta muita atenção antes de fazer isso. E a gente já lê esse versículo contrário. Está nos encorajando a ligar as coisas na terra e a ligar no céu. A desligar na terra e desligar. Não está encorajando, não. Está te dando um alerta. Digo-lhes a verdade. Tudo que ligar na terra, ou seja, está excluindo o irmão da comunhão da igreja, toma cuidado.
porque isso pode ter um impacto para além desse plano aqui. Talvez a sua atitude aqui de ligar ou desligar alguma coisa é uma coisa que vai ecoar para a eternidade. Então, toma cuidado na hora de você tratar um irmão seu como publicano. Olha como é que o texto já mudou de figura. Ele diz assim, digo-lhes a verdade. Então, ele está dando um alerta. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. A comunhão serve para orientar. Irmão, vem cá. Você é meu irmão, cara. Tu é meu parceiro. A gente está junto todo dia. Somos irmãos. Então, deixa eu te ajudar aqui, porque eu tô vendo que você está num caminho que eu não acho legal. Você está num caminho de pecado. Aí, consegue falar isso pro cara sem falar a palavra pecado? Consegue falar isso pro seu irmão sem falar a palavra pecado? Talvez uma pessoa que nunca frequentou a igreja, você conseguiria aconselhá-lo sobre pecado sem falar sobre pecado? Professor Jonatas. Sim, pode falar, mestre. Professor Jonatas, quando agora no início o ferro e o barro, que eles se equiparam, esse exemplo não me dá mais para me sobrepor sobre meu irmão. Mesmo que eu esteja certo em relação a um ato dele, eu preciso olhá-lo com amor e compreendendo que eu não tenho legalidade espiritualmente, biblicamente, para que eu o coloque em uma posição. Porque esse meu ato pode causar algo terrível na vida do meu irmão e a minha atitude não passar despercebida. E eu gostei muito da sua colocação, porque é possível que muitos pastores não saibam disso, viu? O Espírito Santo mostrou isso. Porque os nossos irmãos católicos, eles se baseiam justamente nesse versículo, adquirindo um ponto diferente para mandar e desmandar, entendendo que Jesus mandou fazer isso, quando na verdade agora que eu entendi, depois de 60 anos de evangelho, o que esse versículo quer dizer. Se você acabar a aula hoje, acaba bom para mim. Louvado seja Deus por essa observação, João. Deus te abençoe. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. O que o Paulo falou faz sentido. Desde quando a Igreja Católica se institucionalizou e se tornou forte, a excomungar alguém, ex, em latim, significa para fora. Excomungar é excomunhão, é remover da comunhão. É exatamente esse texto aí. É remover da comunhão. E ainda, na época, né, quando a Igreja Católica tinha muita força social, dizia-se o seguinte, se você for excomungado, seu destino é inferno. Por quê? Você saiu da comunhão, cara. E o que foi ligado na terra foi ligado no céu. Então, se a igreja desligou você aqui, você está desligado no céu também. Então, olha o risco, olha a responsabilidade que você tem com o seu irmão. Ele é teu irmão e tu quer o cara ir pro inferno? É isso mesmo? Tem alguma coisa muito errada nesse raciocínio. Então, o texto diz, tomem cuidado com isso. Luzineide, pode passar, por gentileza? Eu vou tentar acelerar um pouquinho, tá, pessoal? Para a gente não terminar muito tarde, porque já eu tenho que ir para a igreja. João 17, 23. Aí fala o seguinte, a comunhão serve para identificar. Aí Jesus diz o seguinte, orando, Jesus falando com Deus, ele fala assim, que eles, quem são eles? Nós, né? A gente pode interpretar sendo nós, mas também era dado para os discípulos da época. Eu interpreto como também sendo nós, eu me incluo nisso daí. Que eles sejam levados, Jesus orando a Deus, à plena unidade, à plena comunhão, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente me amaste. O que acontece? Quando a igreja começou a se formar, na época de Atos, a palavra diz que a igreja caía nas graças do povo. O povo gostava do que a igreja representava. O povo olhava a igreja e falava assim, cara, tá ali um cara bom. E ao longo da sociedade, tudo bem, a sociedade é cíclica, ela faz um comportamento ondular, né? Ela tem os seus ciclos. Em determinados momentos da sociedade, os cristãos já foram vistos como pessoas extremamente ilibadas, sem defeito, pelo menos o cara que tenta ser correto, o cara que honra seus compromissos, esse era o cristão, esse era o crente, o cara super respeitável, o cara que não traía a esposa, o cara era 100%. Em determinado momento, a sociedade já viu a igreja como sendo um antro de gente hipócrita. Em determinado momento, já viu como sendo um lugar de gente gananciosa, que vai lá para dar dinheiro porque acha que vai receber mais dinheiro ainda. Então, o cara que quer mais dinheiro, o cara vai lá dar dinheiro, aí fala, você tá dando dinheiro pro pastor?
beleza. Faz sentido? Faz. Não vou dizer que não faz, não, porque tem muita gente que caminha nisso aí, beleza. Óbvio que isso é uma generalização, isso é um problema, mas a gente generaliza o tempo inteiro. Então, a gente tem que lidar com isso. A gente generaliza, a gente também é generalizado. Não tem como mudar isso, não, tá? Aí, Jesus fala o seguinte, porque olha o que Jesus está dizendo. O mundo saberia, se nós, olha isso, se nós fôssemos plenamente unidade, se nós fôssemos perfeitamente, 100% comunhão perfeita, o mundo saberia que Deus enviou Jesus. O mundo creria, acreditaria em Jesus. Aí já me leva a crer o seguinte, eu sei que aí nas teorias, nas conjecturas sobre o arrebatamento, tem umas frentes filosóficas que acreditam que Jesus vai voltar quando todo o mundo ouvir falar de Deus, quando todo mundo ouvir falar do evangelho e da salvação. O mundo inteiro ouviu, aí Jesus volta. Beleza, uma corrente filosófica, não estou dizendo que concordo nem discordo, é uma corrente filosófica. Mas o que acontece? Se você acredita nessa aí, que eu acabei de citar, a culpa é nossa, porque nós não temos comunhão perfeita, nós não temos comunhão plena. Se nós tivéssemos comunhão plena, o mundo saberia que Deus enviou Jesus e que Deus ama a todos nós. Aí, ó, olha isso. Você está entendendo? Você nem precisaria pregar nada, você não precisaria falar nada com ninguém. É o que diz o texto, é a minha interpretação do texto. Claro, você pode ter outra, não tem problema nenhum. A gente pode arrazoar, como diz a palavra quando Deus falou no livro de Isaías. Vinde e arrazoemos. Aqui, você não precisaria pregar para ninguém. A gente não precisaria de missões. A gente não precisaria de nada disso. Olha isso. Se nós fôssemos levados à plena unidade, o mundo saberia que Deus enviou Jesus. O mundo saberia que é amado por Deus, igualmente Deus amou Jesus. Acabou, missão cumprida. A nossa missão poderia ser resumida à união, à comunhão. Entendeu? Óbvio. Então por que a gente está pregando o evangelho? Por que tem missões? Por que tem isso tudo? Porque a gente não consegue fazer união. Só isso. Porque a gente não consegue cumprir a comunhão. Então, olha isso. A gente seria identificado. Aí, ó, botei uma digital aí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, no slide. Botei uma digital aí. Por quê? A digital, diz a ciência, vamos voltar para a ciência, que é a única forma que você tem de identificar fora do corpo, é a única forma que você tem de identificar que aquela pessoa é aquela pessoa, porque é a única coisa do corpo que não é copiável. Além do DNA, né? Coisa dentro é outra coisa, mas a digital não é copiar. Cada ser humano, você pode ser gêmeo idêntico, você tem um irmão gêmeo idêntico, cada um vai ter uma digital diferente. Então, aí o mundo saberia que nós somos diferentes. Pode passar por gentileza, Luzinete? Estou tentando acelerar um pouquinho, porque já eu tenho que sair para ir lá para a igreja. Em Atos 2, 44, aí eu vou... não vou falar muito sobre esse texto, vou falar mais sobre o contexto desse texto. O que acontece? Aí, em Atos 2, a primeira vez, só que se eu não me engano, é no versículo 42, tá? Não tenho certeza. Eu botei aí do 44 45. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra koinonia. Todo mundo na igreja já ouviu falar dessa palavra, koinonia. Essa palavra, ela aparece desse jeito, como substantivo, ela aparece 19 vezes no Novo Testamento. Paulo, escrevendo, só ele fala 13 vezes desse texto aí. E em Atos é a primeira vez e única vez que aparece a palavra koinonia. Se eu não me engano, é no versículo 42, não tenho certeza não. Então, Paulo fala muito sobre koinonia. Aí, como verbo aparece outras vezes, e como adjetivo também aparece outras vezes. Que aí, eu acho que em verbo é koinonen. Eu não sei, não entendo nada de grego, não entendo só... Eu estudo só para aqui, para a gente mesmo. Eu não entendo muito isso, não. Se outra pessoa depois quiser fazer um estudo maior sobre isso, legal. Koinonia é um termo muito interessante, como ele foi abordado na Bíblia, como ele nasceu em Atos e como ele foi desenvolvido ao longo da história. É muito interessante na minha perspectiva. Em Atos 2,42, fala no sentido de estar juntos. Aí o que acontece? Esse conceito de koinonia, ele transcendeu a Bíblia. Por que eu estou dizendo que ele transcendeu a Bíblia? Porque ele é um termo grego que veio... quando Platão escreve a República, o seu texto sobre a República, ele já coloca, Platão já fala sobre a ideia de koinonia. Aí, depois, ao longo da história, Platão e Aristóteles, perdão, eles determinam, eles conceituam koinonia como
um interesse comum. Você tem um interesse comum, você tem um objetivo comum. Então, estamos juntos. Aí, o que acontece? Foi daí que nasceram os conceitos, por exemplo, de democracia. Democracia é quando o povo se reúne e um representante do povo e alguém do povo vai lá para representar os interesses do povo. Ou seja, é um povo, é uma coisa só. Por que que a democracia, quando você diz assim, a partir de hoje, só vai poder se candidatar a um cargo eletivo quem for cristão, deixou de ser democracia. Porque aí virou um grupo, um segmento da sociedade, já deixa de ser o povo. Se tem uma pessoa no poder, se tem uma pessoa, um representante do povo, que o povo escolheu para botar lá, é democrático. Aí, não estou entrando na política, eu estou dizendo de onde nasceu isso. A coinonia nasceu desse conceito democrático, no qual a gente tem um interesse comum. Quem é uma pessoa boa para representar um interesse comum? Não é um rei, porque o rei não passa pelas mesmas coisas que nós. Não é um nobre, porque o nobre não passa pelas mesmas coisas que nós. Tem que ser um cara da gente, porque ele vai entender dos nossos interesses e a gente vai poder ter coinonia, a gente vai poder comunicar, a gente vai poder transitar dentro do nosso interesse. Aí, quando a igreja começou a surgir, diz aí, ó, todos criam, mantinham-se unidos em comunhão e tinham tudo em comum. Eu não quero entrar na área de política aí, mas olha aí, desde aquela época já se tinha o conceito de comunismo, que depois mudou totalmente, mas o comunismo, nessa época, não estou falando de comunismo versus capitalismo, esquece o comunismo que você entende hoje, tem nada a ver com o que eu estou falando, tá bom? Não estou falando de política aqui. Mas eclesiástico, comunismo eclesiástico. Isso. Dessa época aí, o que era é porque eu só estou usando a palavra comunismo. O que é o comunismo? O ismo é o conceito. Ismo é conceito, conceituação de alguma coisa. É o conceito do que é comum. Só isso. Então, nesse caso, a igreja buscava isso. Buscava comum. Ser tudo em comum. Eu já li um bom livro sobre uma breve história do cristianismo, de Geoff Blaine, que é um professor britânico. Ele falou o seguinte, ele fala sobre a história do cristianismo, ele tenta o máximo possível ser isento de religião, ele não fala exatamente, ele não é religioso, o livro, ele fica isento, sem ser ateu, sem ser religioso, sem ser nada disso, falando de história, tá? E ele fala o seguinte, quando ele fala desse pedaço aí da história do cristianismo, ele falava na perspectiva dele, o que para mim faz sentido, por que as pessoas tinham tudo em comum? Porque elas queriam ajudar umas às outras e elas eram muito boazinhas? É um ponto de vista. Mas ele diz o seguinte, é porque essas pessoas aí acreditavam que o mundo ia acabar logo. Jesus estava voltando. Porque esse era o pensamento. Jesus falou assim, não vou demorar. Então aí as pessoas que se convertiam, elas pensavam assim, cara, para que eu vou continuar trabalhando, querendo ter uma casa maior, querendo comer melhor, para quê? Vai acabar. Deixa eu me dedicar às coisas que importam. Na época, o que importava? A igreja. Viver na fé, viver a espiritualidade. Vamos vender tudo? Vamos ficar aí, ó, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo conforme a sua necessidade. Vamos viver todo mundo num lugar só? Tá acabando mesmo. É melhor. Imagina, olha que bonito. Quando Jesus voltar, vai estar todo mundo de mão dada dentro do templo. Olha que coisa, que cena bonita, que coisa marcante. Parece até cena de filme. Essa galera pensava desse jeito. Acabou que não aconteceu isso. Muitos se decepcionaram ao longo da história, aí não nesse pedaço aí, mas ao longo da história, porque todos mantinham tudo em comum. Você pode entender que eles vendiam tudo porque eles entendiam o evangelho da forma assim, mais extrema possível. Qualquer pessoa está sentindo falta de qualquer coisa, eu vendo a minha roupa do corpo para dar para você. Pode ser? Pode. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de achar que o ser humano é tão bom assim, mesmo nessa época aí. Não sei se as pessoas eram tão bondosas assim, não. Todo mundo era tão bondoso que vendia tudo e dava tudo para todo mundo. Não sei, pode ser. Eu, na minha visão cética, muito cínica, talvez, eu posso... Tinha alguma coisa por trás, tinha alguma coisa por trás que não foi relatado. Mas vamos descobrir um pouquinho dessa bondade toda. Pois é. Vamos ver. Então, pode ser qualquer uma das hipóteses. O que eu quero dizer é o seguinte, quando estamos juntos, em comum, quando temos tudo em comum, aí eu sei o que você precisa. Você não precisa falar para mim. Tô te vendo, porra. Tô vivendo contigo. O seu filho, que vive com você, que mora com você, olha a roupa que ele tá usando, olha o tênis que ele tá usando, você vê que tá rasgado, você espera ele te pedir? Não. Porra, tá andando com o tênis rasgado? Deixa eu te dar outro. Pronto. Simples. Por quê? Porque você vive com ele, pô. Você compartilha tudo. Por que você vai esperar? Não, deixa ele vir me pedir, deixa ele tem que se ajoelhar, Pra que isso?
nessa época aí, tinha todo mundo tudo em comum, não tinha necessidade para eu te ajudar, cara. Você não precisa pedir nada, não, porque eu tô te ajudando, porque você tá me ajudando também. É tudo em comum, é tudo junto, a gente tá junto. Então não tinha sentido essa ideia de superioridade, tá? Passa, por gentileza, Luzineide. Acabando meu tempo, agora é o último texto, então eu tô no tempo certo. Beleza. A última coisa que eu vou falar para os irmãos é rápida, é simples. Por que a gente tem que ter comunhão? Porque é uma ordem, é lei. Por isso. Ele fala o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quer cumprir a lei? Tem lei. Que tem lei, tem. Aí que tá. Muita gente, aí é minha opinião, eu vou dar minha opinião, tá bom? Minha opinião, entenda bem. Você já deve ter ouvido de outro jeito, talvez aí a pessoa, o preletor que vai falar num domingo seguinte pode falar diferente. Isso é a minha opinião. Ainda existe lei. A lei é uma coisa necessária. Não é que, quando Jesus veio, acabou a lei. Não, nada disso. Eu não entendo assim, não. Jesus falou que ele não veio revogar a lei e sim cumprir. Ele mesmo disse isso. Então, eu já acho que tem lei. Continua tendo lei. Só que a lei foi significada. Agora você entende o significado da lei. Já não é mais simplesmente assim, se você passou a mão na testa, você vai ter que rezar não sei quantos terços, ou então você vai ter que ser chicoteado não sei quantas vezes. Não, deixa de ser assim. Foi o seguinte, cara, por que tu tá fazendo isso? Você tá passando a mão na testa por quê? Porque você quer demonstrar alguma coisa para tomar cuidado, porque você pode ter uma consequência maior no futuro. Então você é responsabilizado por tudo que você faz. É isso que é lei. Aí você quer cumprir a lei de Cristo? Aí no livro de Gálatas está dito. Como é que você faz isso? Olha a explicação. Vê como é que a gente veio lá de Salmos, quando era um pouco nebuloso. Falou assim, é bom, viver em comunhão. Bom, acabou, é bom. Se vira aí para entender o que é isso. Aí agora já começou a ficar explicado tudo. Ó. Por que a gente tem que viver em comunhão? Por que a gente tem que levar os fardos uns dos outros? Porque dessa forma a gente cumpre a lei. Quer cumprir a lei? Você é legalista? Você não, porque eu tenho que ser... Entendeu? É só levar os fardos uns dos outros. Quando eu digo é só, eu detesto gente que diz é só. Por isso que eu estou falando isso de forma sarcástica. É só levar os fardos uns dos outros. Como se fosse tudo simples, né? Eu vejo muito, quando lá na IBD dos Jovens, eu falava muito isso. Quando alguém chega assim e compartilha assim, pô, cara, eu tô passando por um problema, uma fase de decisão muito complicada, não sei o que eu faço da minha vida. Pô. Aí a pessoa fala assim, é só orar. E vira as costas e vai embora, acabou, né? Vou falar mais o quê? Só orar, beleza, tá resolvido. Como se fosse uma coisa super simples, né? O ato pode ser simples, mas o que passa dentro da cabeça, as intenções, foi isso que Jesus mostrou. A lei de Cristo, na minha perspectiva, é isso. Porque Jesus falou o seguinte, o que a lei diz sobre adultério? Não adulterarás. Aí Jesus falou o seguinte, beleza, é isso que diz a lei. Eu vou dizer mais. Se você, na sua mente, olhou para uma mulher, desejou, já adulterou com ela. Ou seja, já deixou de ser uma coisa de ação. Já virou assim, cara, passou pela sua mente. Toma cuidado com o que passa pela sua mente. A lei de Cristo ela é mais complicada do que a lei mosaica. A lei lá de trás, da época de Josué, é muito mais complicada. Porque o que passou pela sua cabeça já está infringindo a lei. É isso que Jesus falou sobre lei. Aí como é que você cumpre a lei? Levando os fardos pesados uns dos outros. O que isso significa? Meu irmão, se coloca de fato no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro dizendo assim, se eu tivesse no lugar dele, eu só faria isso. Porque parece muito simples, né? A pessoa, sei lá, tá passando por um problema conjugal, um problema no casamento. Aí, tá passando por problema no casamento, aí a pessoa, peço oração pelo meu casamento, que as coisas estão difíceis. Eu falei assim, tá vendo? Se eu fosse ele, era só eu fazer assim, era só eu sair de férias com a minha esposa e a gente conversar, era só dialogar. Tava resolvido. Beleza. Você acha que assim, se eu tivesse no lugar dele, eu faria isso. Cara, você não tá no lugar dele, você não sabe como é que foi a criação da pessoa, você não sabe sobre o que ela passa no dia a dia, você não sabe como ela reage às experiências. Talvez duas pessoas sejam submetidas às mesmas experiências, mas elas experimentem essas experiências de formas diferentes. Talvez não. Com certeza isso acontece. Duas pessoas submetidas à mesma experiência e a mesma experiência experimentam aquilo de forma diferente, aprendem aquilo ali de forma diferente. Para uma pessoa pode ser um aprendizado muito bonito, muito puro. Para outra pode ser um trauma para o resto da vida, a mesma experiência. Isso é levar o fardo pesado. Pesado. O fardo leve é moleza, né? A pessoa tá passando por um problema aí que ela tá com resfriado, vou orar por ela e eu cumpri a lei de Cristo. Beleza, tá cumprindo a lei de Cristo, mas esse fardo tá leve, né? Vamos cá entre nós, esse fardo tá leve. Não é isso que o texto diz, não. Levem os fardos pesados uns dos outros. Teu irmão tá com um problema sério. Carrega o fardo dele.
consegue carregar o fardo dele? Está com um problema sério na vida dele. Talvez o teu irmão não esteja, como disse lá o texto de Mateus, talvez o teu irmão nem esteja entendendo o cristianismo. Por isso que o texto diz, trate-o como publicano. Ou seja, ele não está entendendo nada. Ele tem que ser, ele tem que aprender desde o zero. Porque é o cara que está pecando contra você e ele não quer se arrepender. Então, se esse cara não quer se arrepender, não é que ele é um miserável que tem que queimar no mármore do inferno. É o cara que ele precisa de orientação mais ainda. É o cara que precisa entender o que quer dizer. Fala, Paulo, diz aí. Existem os mandamentos de Deus, as ordenâncias e os estatutos. Você está coberto de razão. Então, quando agora eu tenho uma comunhão com você, essa comunhão ela leva a amá-lo. E quando agora eu amo, fica mais fácil ajudá-lo, porque eu estou ajudando em amor. Porque se eu não tenho essa convivência, é fácil dissipar aquela amizade que já é construída. Aí a razão que a igreja precisa estar junta para esse amor se solidificar e se tornar suave para que eu possa ajudar o meu irmão. Isso não aí. Vou falar mais. Fica à vontade, aqui a casa é sua. Paulo, o que você está dizendo, o que acontece? É aquilo que a gente leu nos textos anteriores. Isso. É teu irmão? É teu irmão? Ou é só um cara que você cruza de vez em quando na igreja, esbarra e fala, paz do Senhor, e só? Isso não é ser irmão, gente. Cá entre nós, na minha opinião, isso não é ser irmão. Tá muito superficial. Você tem irmão de sangue? Você trata assim ele? Você se cruza em casa de vez em quando, fala bom dia e é o suficiente, acabou? Não, não é isso que é ser irmão. Ser irmão é muito além disso. Então, você tá carregando... Aí Jesus falou o seguinte, Jesus falando sobre a lei, ele falou assim, eu vou resumir a lei em 2 mandamentos. Amarás o teu próximo, amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo com a ti mesmo. Feito isso, cumpriste a lei. Aí agora, Paulo ainda fala mais. Quer cumprir a lei de Cristo? Ó, Jesus falou que a lei era isso aí. Se você carrega o fardo pesado uns dos outros, você está cumprindo a lei. Por quê? Você está amando o seu próximo como você mesmo. Você está amando demais o teu irmão. Você ama tanto ele que você quer ver ele livre desse problema. Você quer tanto ver ele livre desse problema que você até se colocaria no lugar dele. Cara, eu morreria para você viver. É tão profundo isso, eu morreria, eu daria a minha vida no lugar da tua, porque eu quero te ver livre disso, cara. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para te ajudar? Levar os fardos pesados uns dos outros. Assim você cumpriu a lei de Cristo. Tá bom, gente? Eu vou encerrar, porque eu já passei 3 minutos do que eu queria, porque eu tenho que ir para a igreja. Espero que tenha sido bom. Eu imagino que tenha sido mais introdutório, né? Que a gente ainda vai falar muito de comunhão ao longo do ano, pelo que está acordado aí no planejamento anual. Então,